obrigado, Senhor, pela vida do pastor Alderi, que nesta noite, Senhor, vai ser canal de Deus, vai ser instrumento, Senhor, da Tua palavra nas nossas vidas, que possamos ser ministrados, ensinados e edificados. Pai, eu me recuso a ir embora para minha casa sem ser alimentado pela Tua palavra. Eu não posso, eu não quero sair daqui da mesma maneira que eu entrei. Então eu abro a minha mente, eu abro o meu coração, juntamente com a minha igreja, Senhor, meus irmãos, para ouvir a Tua palavra em nome de Jesus. Você pode celebrar Jesus pela vida do pastor? Boa noite, Lagoinha! Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês. Que a graça do Altíssimo esteja acompanhando, guiando, em nome de Jesus. Para nós é sempre uma alegria estar perto de pessoas apaixonadas pela palavra. Quem é apaixonado pela palavra, diga glória a Deus. Está aqui conosco, por exemplo, me acompanhando o pastor Tiago, pastora Berenice. Cadê? Dá um olá, pastor Tiago, pastora Berenice. Estão aqui atrás. Eles são pastores da igreja Árvore da Vida em Balneário Camboriú. Eles são discípulos nossos. Obrigado, pastor Tiago, pastora Berenice. E o Josué, lindão, pastor Josué aqui, que é o filhote deles. Está também nos acompanhando o futuro pastor Gabriel e Tati, também colegas do nosso ministério. Dê um like também conosco. E os nossos pastores, quem me pastoreia, quem me puxa o orelhão, quem está lá me carregando, falando assim: Alderi, escuta mais a tua esposa, Alderi, para de ser cabeção. Pastor Osiel, pastora Sula, deem um olá aí para o povo conhecer, do ministério Restaurando Aliança. Obrigado, Jesus. Muito obrigado. E a minha esposa maravilhosa, a pastora Janete, e o meu filhote, o futuro pastor também, Johan, aleluia. A Hannah está lá em cima, também bem alegre e divertida, fazendo alguma bagunça com uma arte. Nós temos uma missão hoje. A missão é pregar a palavra dentro daquilo que Deus nos instituiu, nos guiou para falar. Só que o tema de hoje é um tema muito especial e muito delicado. É um tema sobre mundo espiritual. Quando nós falamos sobre esse tema, coisas começam a acontecer. Por isso que eu preciso que você tenha no seu coração a disponibilidade, na sua mente, a vontade de perseverar até onde Deus quer que você vá nesta noite. Por quê? Porque quando nós falamos sobre mundo espiritual, é como se nós apontássemos luz. Nesse mundo que é pouco falado, pouco entendido, mas está muito explícito na palavra de Deus, a minha esposa e eu, ao longo dos nossos anos de ministério, temos nos relacionado muito fortemente com este tema. Então, o que Deus pode fazer, se você tiver a consciência correta do mundo espiritual, é algo impressionante. Como você, por exemplo, você tem os seus olhos físicos para enxergar por onde você anda. Você precisa dos seus olhos para ver onde você dirige. Você precisa dos seus olhos para saber onde estão as coisas na sua casa. E você, se elas são movidas de lugar, você tranquilo se move junto com elas, porque você consegue enxergar essas questões. Agora, imagina se você pudesse entender os movimentos do mundo espiritual na sua vida, entender os tempos, entender como os anjos estão trabalhando ao seu favor, como os demônios, os inimigos que são os inimigos das trevas, eles estão agindo sempre contra você, mas você ativo e alerta na oração, ativo e alerta no Espírito, detectando cada um dos seus ataques e ele se frustrando todos os dias, porque aqui nesta casa tem o anjo do Senhor, aqui nesta casa tem Deus protegendo, Ele é o teu escudo, o teu protetor, mas nós precisamos conhecer isso. Precisamos ter a mente aberta para conhecer esses temas, sem medo e sem receio. Nós cristãos, como
homens e mulheres, achamos que na verdade é somente no mundo espiritual, é você e Deus. Mas não é assim que funciona. Existe, se você pudesse enxergar, um mundo invisível que está trabalhando na tua contra e outros que estão trabalhando ao teu favor. Por ordem de Deus e por ação demoníaca, essa batalha é constante e diária. Então conhecer sobre isso é muito importante, inclusive por isso que eu falo ao longo destas 4 horas de pregação. Aleluia! Eu vou estar ministrando sobre este tema algumas coisas, alguns apontamentos. E quem sabe você, talvez, exista a possibilidade, eu falo isso por experiência, você comece a passar mal em algum ponto. Comece a sentir uma dor de cabeça, uma vontade enorme de levantar e ir embora. Não permita o inimigo vencer. Não permita as trevas dominarem, incomodarem, tirarem você daquilo que Deus quer trazer de libertação na sua vida. Quem crê, diga amém. Dentro deste ponto, o pastor Alex estava falando sobre os milagres que acontecem, que nós somos reais. Eu gostaria que a pastora Janete, por favor, gente, vem aqui, aproveitando que a pastora Berenice está lá, vem contar o milagre dessa preciosura que está do seu lado, como que aconteceu, porque eu quero que você comece este momento sabendo que Deus faz milagres. Pastora Janete. Boa noite, Lagoinha. Vou subir aqui para ver a todos. Cadê Berenice? Pastora Bere. Bom, Pastora Bere e Pastor Tiago estavam há algum tempo, alguns anos atrás, desejando ser papai e mamãe. E eu não sabia, eu não conhecia. Eu cheguei num culto onde eles estavam participando e esse dia estava o mover do Espírito Santo e eu lembro que eu estava orando, estava prostrada, buscando da presença de Deus. E de repente o Senhor me fez... Bere, tu pode vir aqui um pouquinho, por favor? O Senhor me faz levantar meus olhos e Ele me diz: tu vais ir até aquela mulher. E vocês vão ver agora o tamanho dela e o meu tamanho. Vem cá. Na época eu não conhecia, só de vista. E Deus me diz: tu vais ir até aquela mulher. E quando eu chegar lá eu vou te dar uma direção. Aí eu olhei para ela, no dia ela estava usando salto. Então ela estava muito mais alta do que agora. E o Senhor me diz: chega até ela e você vai dar uma barrigada nela. E eu assim, como é que foi? Tu vai chegar até ela e tu vai dar uma barrigada nela. E eu falei: Senhor, mas tu tá vendo o tamanho dela? Se ela não gostar, eu vou apanhar. Olha o tamanho dessa mulher. Mas eu obedeci, eu me levantei, eu cheguei até ela e eu falei: desculpa, eu preciso fazer uma coisa um tanto estranha, mas eu estou obedecendo à voz de Deus. Você me permite? Amém. E ela também estava orando naquele momento. Era um culto como o de hoje. E eu cheguei e eu fiz, com licença, eu dei uma barrigada. Só que na hora de eu bater a minha barriga com a dela, dentro de mim saiu uma força e eu gritei: vida! Uma coisa que eu não estava planejando. Falou, e ela começou a chorar, e eu comecei a chorar, e ela ficou com Deus, e eu fui para meu canto orar, e ficou por ali. Depois a gente começou a ter mais relacionamento, fazer uma amizade, e acho que foi uns 2 meses, um mês depois, ela me dá a notícia de que por muito tempo eles estavam esperando, né, receber esse milagre de Deus, né, pastor Tiago? E então ela me diz: eu estou grávida. Ela está grávida. E vem, Natia. É só para você ver quantos anos que a gente caminha juntos. E eu tive, olha só como Deus é bom. Aqui o milagre, o presente do Senhor. E no dia que ele foi apresentado, eu estava lá na igreja e eles falaram: você pode fazer a apresentação dele? E eu lembro que eu peguei ele pequenininho assim, vai ser uma coisinha muito piticutinho. E
e eu apresentei ao Senhor, eu lembro de ter gritado: este é Josué. E aqui está Josué, dá glória a Deus. Glória a Deus. Gente, o nosso Deus é o mesmo de ontem, Ele é o mesmo hoje, Ele é o mesmo para sempre. O Deus que abre o mar, o Deus que transforma a morte em vida, o Deus que ressuscita os mortos, o Deus que cura, o Deus que gera vida. Dá glória, 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 aleluia. Aproveitando este momento, eu quero orar por cura física aqui. Vem aqui fiquem de pé enquanto estão ministrando juntos. Vem aqui na frente, você que está com alguma dificuldade no seu corpo, não só dor de cabeça, não, uma doença, algo grave, algo que você não está enxergando, você não está ouvindo. Ei, venha ser rápido, porque eu preciso pregar. Você tem 10 segundos para vir. Vamos. Pai, em nome de Jesus, prepara este momento, prepara este ambiente para a tua cura, para teus milagres. Você é o Deus que cura hoje. Jesus, eu preciso de ti. Repita esta oração comigo, igreja. Escuta, Igreja, repita esta oração comigo. Vocês vão orar. Repita esta oração em nome de Jesus. Repita com fé, sabendo que as suas palavras estão movimentando os anjos que estão trazendo as bênçãos, curas e milagres em cada uma dessas pessoas. Fale comigo, em nome de Jesus. Como igreja, nós cremos nos teus milagres, Jesus. Eu creio que tu és um Deus que cura. Eu creio na cura de cada uma dessas pessoas. Em nome de Jesus. Toda doença, toda dor, todo mal, todo câncer, em nome de Jesus, seja retirado. E a tua cura, a tua bênção e o teu nome seja estabelecido nestes corpos, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Enquanto ele está cantando, eu preciso pelo menos uns 2, 3 testemunhos de cura aqui e agora. Se você consegue testemunhar aqui e agora a sua cura daquilo que você está padecendo, eu preciso de 2, 3 testemunhos para poder continuar. Teste, não sei o que você tinha, teste o que você estava padecendo, que você agora não tem mais. Olha, eu fui curado aqui agora, dá para perceber. Levante a sua mão, só para eu saber aonde que está a primeira pessoa que vai testemunhar a sua cura. Aonde está? Ei, levante a sua mão. Cadê a primeira cura? Cadê a primeira cura? Quem está? Luísa, me ajuda. Foi curada? De quê? Pressão alta, muita dor. E agora? O Espírito Santo arrancou. Pai, em nome de Jesus, obrigado pela tua cura. Obrigado, Senhor, pela tua bênção. Obrigado, Senhor, pela tua mão poderosa. Quem mais? Quem mais? Quem mais? Quem mais? Quem está? Eu preciso de continuidade. Quem mais? Teste. O seu? Eu tenho um cisto aqui, estou aqui. A senhora não podia fazer qual movimento? Não podia? Glória a Deus. Então, só para o povo ver e conhecer. O que
que a senhora não podia fazer? É verdade isso? Pai, em nome de Jesus, traz a tua cura completa, Senhor, no seu coração, na sua vida. Traz restauração. Creio que tu és Jesus. a cura. Obrigado, Jesus. Creio que Ela não precisa. tu Vamos dar um aplauso de bênção. Podem voltar para os seus lugares. Podem sentar. 1 Samuel capítulo 17. Ainda me restam 3 horas e 40 minutos. Primeiro livro de Samuel, capítulo 17. Normalmente, nas tipologias bíblicas, a guerra de Israel contra os filisteus é uma representação, é uma forma de Deus ensinar. E esse é o termo tipologia, simbologia, de representar como funciona o mundo espiritual e as batalhas espirituais. Então, quando nós vemos os ataques dos filisteus contra o povo de Israel, assim é semelhante de forma direta os ataques de Satanás contra o seu povo. Então, por isso que a Bíblia ela é riquíssima, cheia de detalhes escondidos no meio. E entre eles nós temos a história de Davi e Golias, o famoso Golias, que é aquele gigante e que enfrenta Davi, aquele menino de 17 anos. A história então começa no primeiro livro de Samuel 17, aonde o pai fala para o seu filho: filho, os teus irmãos estão lá na guerra. Leva estes pães para ele, leva este queijo para o chefe dos militares onde eles fazem parte. Vê se eles estão bem, filho, por favor, vai lá. Pai, mas eu estou aqui com as ovelhas, as tuas ovelhas. Deixa as tuas ovelhas no cuidado de um guarda. Vai lá. Aí Davi foi e viajou até o lugar aonde os filisteus estavam quase enfrentando-se contra Israel. E naquele momento, a Bíblia vai apresentar do lado dos filisteus está o famoso Golias, e este saiu, se destacou pela sua altura, pelo seu poder, pelas suas armas, a tecnologia que ele tinha na sua malha de armadura. E deste lado estava o povo de Deus, e dentre eles o que liderava era Saul, o rei Saul, o homem mais alto do seu povo, estava lá liderando. E então a Bíblia vai falar no versículo 10, 1 Samuel 17:10, disse mais o filisteu: hoje desafio as companhias de Israel, dá-me pois um homem para que ambos pelejemos. Este é o conceito de Satanás, este é a forma de Satanás tratar cada um de nós. Ele se acha um gigante, por isso que ele não vai ter medo de forma natural de você que está com uma Bíblia debaixo do braço e você está dizendo: eu vou para a igreja. Quanto medo ele vai dizer, porque na cabeça dele, na imagem, no conceito dele, ele é um gigante e você é um nada. E ele está dizendo: me dá um homem para que ambos pelejamos. Por quê? Porque eu quero alguém digno de altura, porque a minha força é grandiosa. Satanás, então, durante muitos anos de ministério, sempre me perguntava como é Deus que demônios estavam dentro das igrejas, por exemplo, e no meio das ministrações aconteciam algumas situações e manifestavam os demônios começavam a falar, e eu falava assim: mas como que os demônios eles vão se manifestar se eles sabem que eles vão ser expulsos? Não
tem lógica, não é inteligente um demônio falar assim, eu estou aqui, e de repente você fala, em nome de Jesus, sai expulso e é levado para o abismo. Não há lógica, não há inteligência nessa ação demoníaca. Eu falo assim, como que eles então se expõem tão facilmente? Aqui então a resposta é porque eles não consideram, não acham que você seja capaz de se opor à sua atuação. Você vai se opor a mim? Você vai se levantar contra mim? Eu me lembro umas entrevistas que um homem de família de bem foi julgado, e um juiz, ao ver o homem de bem sendo julgado, por ser um homem de bem que não representava ameaça, o maltratou. O juiz começou a maltratar o homem de bem. Mas esse mesmo juiz, em outra ocasião, foi julgar um criminoso. E o criminoso o ameaçou: se você me julgar mal, eu mato você e a sua casa e a sua família. O juiz não o tratou da mesma forma que tratou o homem de bem. O respeitou no julgamento, falou bonitinho com ele, falou quietinho com ele. Por quê? Porque o mal, ele se levantou dizendo assim: vem que aqui tem. O mal, ele se levanta e diz: ai de você, se você ousar se levantar. Então nós, pessoas de bem, acreditando nessa postura de agressividade, e eu chamo a fé do diabo, acreditando nessa postura e nessa posição, você diz: eu acho que é melhor ficar quieto, eu não sei se dou conta não. E então aos poucos ele começa a dominar a sua vida, dominar a sua mente, a sua casa, a sua família. Aos poucos você começa a normalizar os ataques do inimigo na tua casa. Aos poucos você começa a normalizar percas que você está começando a perder coisas, dinheiro, bens, as coisas estão começando a quebrar na tua casa, o carro está começando a quebrar cada vez mais aos poucos, o dinheiro cada vez mais está diminuindo, a provisão, a paz dentro de casa está diminuindo, e você está dizendo que está difícil. Você está agora se acostumando e normalizando a pressão do inimigo na tua vida. O povo de Israel estava passando a mesma situação. Golias estava aqui gigante, me dá um homem, ei, eu quero pelejar. E ele vinha, e ele avançava, e o povo fugia. No próprio versículo 11, ouvindo Saul e todo Israel estas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. Eu já passei por este momento. Eu já passei pelo temor extremo de Satanás. Quando nós estamos em um estado mental e emocional em que nos desconectamos e nos desligamos de Deus, ao ponto em que somos aquelas presas. Sabe aquelas imagens de umas manadas de animais sendo perseguidos pelos predadores, e eles conseguem afastar um, e quando esse um começa a ficar isolado do grupo, e então vem todos os ataques de todos os lados. Eu já passei por esse momento em que, desconectado, isolado, eu não conseguia enxergar uma solução, só conseguia enxergar as mordidas de Satanás em todas as áreas da minha casa, da minha vida. Este medo é possível, este medo é real. Versículo 11, eles se espantaram. Agora, o medo, ele acontece. Mas quando nós falamos de medo, o medo é exatamente o antônimo de fé dentro do contexto bíblico. É a oposição. Quando você fala de fé, que é a maior ferramenta de Deus para com seus filhos, o medo é a maior ferramenta de Satanás para que você não haja e tenha liberdade para
você fluir na sua vida, na sua casa, nos seus negócios. E Ele coloca para você, na sua mente, lança setas de conceitos irreais, conceitos que não chegaram ainda na sua vida. Você não vai conseguir pagar, o teu casamento vai ser destruído, mas você ainda não está no prazo, você ainda está casado, os teus filhos vão ser destruídos, o teu filho ainda está lá e você está recebendo ideias, conceitos, ideias que você sabe que não provém de você, porque são coisas irracionais. O medo te leva a um momento irracional. Eu lembro, um dos medos que eu tenho é de aranha. A Janete, ela mata as aranhas lá em casa, eu mato as baratas, ela mata as aranhas. É um trato que a gente tem. Aí vocês podem me julgar. Alderi, você tem medo de aranha? Bom, eu não tenho medo à toa, por mais de 13, 14 espécies venenosas, então eu não sei qual é qual, então eu vou ter medo geral. Aí, uma vez recém chegando no Brasil, eu me hospedei na casa do meu pai, estava em São Paulo, ele tinha como um sítio, só que ele deixou que o sítio dele ficasse invadido de umas aranhas grandonas, verdes, gordas assim, ficavam em todos os telhados. Abria a janela, tinha uma lá te olhando, abria lá o portão, tinha uma lá te dando oi, era terrível. Aí de repente, quando eu descíamos na garagem, tinha lá umas 4 ou 5 com aquelas teias densas no telhado. Meu Deus do céu. Aí ele fala assim comigo, Júnior, os correios estão tocando, desce lá para pegar os correios. Eu sabia, na minha cabeça eu já imaginei o trajeto, ia passar por umas 10 aranhas. Falei, pai, não pode chamar outra pessoa, vira homem, rapaz. Aí ele falou comigo, e aí eu, desafiado na minha masculinidade, falei, então eu vou. A minha esposa, recém-casados, ela olhou para mim e recebeu essa expressão, vira homem, rapaz, não podia deixar. Então a minha masculinidade ser afetada diante da minha recém-casada esposa. Aí eu falei, não, vou lá, deixa comigo. Aí então desci nas escadas, fui lá olhando para cada uma delas, analisando e pensando a possibilidade delas me atacarem, e por onde eu fugi, eu imaginando elas pulando em cima de mim, e aí eu já fazendo os movimentos, cheguei até os correios, peguei o correio, fui lá assim atrás de costas, assim, e de repente tinha uma aranha que fez uma teia assim em diagonal, do chão até a cabeça, e era a teia grossa. Aí só que eu não tinha visto. De repente eu fiz assim e toquei a teia. Quando eu toquei a teia, me veio na mente, na ideia, aqueles filmes que uma teia, né, quando é recém-tocada, a aranha, então ela detecta que a presa está lá, e ela avança em cima e chama as amigas e tal. E aí então quando eu toquei aquela teia, eu falei, eu subi e comecei a gritar como mulher mesmo, mas fui pro chão, falei pra Janete, tira. Aí a Janete, ela se decepcionou da minha masculinidade por aquele momento. Aí falei assim, amor, aqui não tem coisa de macho homem não, a aranha é terrível. Foi uma situação que marcou o nosso casamento. O que eu quero falar com isso? Muitos de nós temos medo de Satanás desta forma irracional. Pensamentos absurdos que chegam em nossa cabeça, que não são reais. Não é real, mas a ideia, nós compramos e aceitamos ela. Diz o versículo 16: chegava-se, pois, o filisteu, pela manhã e à tarde, apresentou-se por 40 dias. Olha a paciência de Satanás. Ele não vai atacar um dia, 2 dias, 3 dias. Pensa numa ação de paciência, é Satanás. Ele tranquilamente pode te ferir desde o ventre, para colher a ferida quando você for adulto. E ele tem todo esse tempo para esperar a tua queda. Ele pode te ferir com a palavra dos teus pais que te deram quando você era criança. Aí de repente você vira uma pessoa tímida e medrosa. Ou um relacionamento que você sofreu, alguém te traiu de criança ou de jovem, agora você está sofrendo no teu casamento sequelas de tempos atrás, porque ele tem a paciência para destruir você, e o plano dele é extensivo.
nós trabalhamos muito esta área de mundo espiritual, batalha espiritual nessas áreas. E pensa nas questões que nós temos que resolver desde a infância. O fato, inclusive, de você falar para o seu futuro filho: eu não queria que fosse mulher, eu queria que fosse homem. Naquele momento você está trazendo uma seta de rejeição. Ela não ouviu, os demônios ouviram. Os demônios fizeram esse momento, essa questão, esse laço foi criado. De repente as pessoas começam a crescer deficientes de atitudes e emoções, não sabem por quê, por questões que nós ainda não sabemos, não fomos libertos. E eu quero orar por libertação na sua vida nesta noite. Questões que talvez você esteja sofrendo porque você não sabe aonde você está sofrendo, por que essas coisas estão sofrendo. Inclusive o pastor Alex, ao longo dos próximos tempos, ele vai, eu tenho certeza, vai ministrar muito sobre essa área. E dentro do ponto em que Satanás, ele tem 40 anos, ele dá 40 dias dizendo: eita, no medo. Olha só o que diz o versículo 33. O próprio rei Saul disse para Davi: contra este filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu és moço, e ele já é um homem de guerra desde a sua mocidade. Ele está dizendo, Satanás é Satanás desde antes de Adão. Você não consegue competir em experiência. Aqui Davi, ele está recebendo todas estas informações. E eu quero começar a ministrar nos seguintes pontos de você. Quando as coisas começam a ser dominadas pelas trevas, Golias está dominando o campo de batalha. Dominou Saul, dominou a cidade de Florianópolis, de São José, toda a grande Florianópolis, dominada pelas trevas, tanto que é conhecida como a ilha da magia, da bruxaria, da feitiçaria e de muitas coisas que trouxeram a instalação de Satanás. Quando Satanás começa a ter liberdade em ação, então Deus, Ele chama pessoas, homens e mulheres, para começar a intervir nesse ambiente. Diz o versículo 11: ouvindo Saul estas palavras, tiveram medo. E eu quero dizer na seguinte forma: e então Florianópolis, grande Florianópolis, São José, começaram a ter grande medo da ação do diabo. Versículo seguinte, versículo 12. Vamos solucionar essa situação. E Davi, eu vou chamar Davi aqui agora. Entra a história de Davi. Davi era um homem efreteu, filho de um homem efreteu de Belém de Judá, cujo nome era Judá, e Jessé, e começa a falar de Davi, apresenta Davi na história. Ele mostra o problema, Deus mostra o problema, e o problema tem liberdade de agir. Eu preciso agora de homens e mulheres que tenham a mentalidade para agir, tenham a mentalidade para se indignar contra a liberdade que Satanás está tendo. Homens e mulheres que não vão aceitar normalizar a ação do inimigo, não vão aceitar normalizar que tem a macumba espalhada pelas ruas, não vai normalizar a minha cidade ser chamada a ilha da magia, não vai normalizar as trevas começando a se instalar e de repente começa a violência a crescer. Não quero normalizar as trevas se instalando. Quem é o Davi aqui que Deus está chamando? Davi, ele chega na história. Davi chega na história e ele começa a identificar o que está acontecendo. Davi, ele faz umas perguntas muito interessantes. Versículo 26. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: que farão aquele homem que ferir este filisteu?
que tirar a afronta sobre Israel. Deus, o que você vai fazer se eu conseguir me posicionar e transformar a realidade da minha casa, da minha família? O que você vai fazer comigo, Deus, se eu me posicionar como igreja do Senhor e eu transformar com a minha atitude, a oração, com a autoridade que você me deu, a realidade da minha cidade? O que vai acontecer comigo se eu decidir me posicionar e tirar a afronta desta cidade? O povo então respondeu, versículo 26, versículo 26, quem é, pois, este incircunciso, que decidiu afrontar o exército de Deus? Você precisa olhar para Satanás. Como você ousa? Como você ousa se levantar contra a minha casa? Em vez que alguns crentes estão dizendo, ai meu Deus do céu, Satanás, eu vou apanhar, eu vou sofrer, vou começar, as coisas vão ficar difíceis porque eu virei crente. Agora que você sabe que tem alguém maior, agora que você sabe que a cruz do Calvário te dá o acesso a bênçãos de autoridade maior, agora sim, agora sim. Agora você tem que olhar para Satanás e dizer, como você ousa se levantar contra a minha casa? Eu lembro situações que acontecem em casa ao longo dos anos de ministério. De repente, Satanás esquece. Satanás esquece quem mora lá em casa. Aí ele decide, vamos atacar a Alderia Janete. Aí de repente aparecem algumas coisas na janela, aparecem alguns ataques na janela, aparecem umas situações na janela. A gente na hora assim, como assim? Como que você ousa? Janete já pegou ela na mão. Janete, momento de guerra espiritual. Pai, em nome de Jesus, nós declaramos aqui a tua presença. Sai agora, você não mora nessa casa. Sai agora. Ei, não tem como você normalizar o ataque do inimigo na tua casa. Você não tem como normalizar isso. Ei, você precisa se indignar. As tuas finanças estão começando a cada vez ir mais para baixo. As coisas estão fugindo. As bênçãos estão fugindo como um saco rasgado. Ei, não é normal. Como o pastor Leva falou, não é normal. Começa a se posicionar, bênção em nome de Jesus, venha, flua. Começa a posicionar na sua vida em nome de Jesus. Eu agora fecho as brechas. Eu agora posiciono os meus filhos. Eu agora guardo eles do teu nome, da tua presença. Ei, não normalize a ação do inimigo na tua vida. Ele não sabe que você agora já sabe. E então você, ao ver a ação do inimigo, precisa ter uma postura. O problema não é lutar contra Satanás. Isso é fácil, porque ele já foi vencido. Você não precisa lutar contra ele, porque ele já foi vencido. Você não precisa experimentar nenhum, porque agora eu vou dar um soco em Satanás. Não, isso ele já fez, isso Jesus já fez. O segredo do diabo é que ele tem que convencer você de não saber disso. Se ele convencer você que Satanás não é derrotado, você já era. Mas se você não somente aprender, mas você já sabe disso, você agora viver como tal, que ele é derrotado e que ele não tem vez na tua vida, na tua casa, ele então não vai ter como entrar no fluir, nos ataques. Por quê? Porque você sabe que ele é derrotado. Uma vez eu estava num congresso pregando, aí de repente deixei minha mochila no gabinete do pastor. Terminou o evento, aí eu vi que no meio do evento um demônio se manifestou e levaram ele para dentro do gabinete. Aí os irmãos não saíram de lá. Terminou o evento, eu estava esperando o povo sair de lá. Eu falei, irmão, eu estou com fome. Aí eu tive a ousadia de abrir o gabinete. Falei pro pastor que estava lá fora, pastor, posso entrar no seu gabinete porque eu tenho que pegar minha mochila? Ele falou, pode. Aí eu entrei lá e estava lá um menino no joelho
de joelho, e de repente os irmãos, sai, não saía, já tinha mais ou menos como uma hora. Aí de repente, eu percebi que a minha mochila estava embaixo do menino. Eu não queria desrespeitar a ação deles, e eu falei assim, e agora? E eu vendo, né, sai. Falei, eu já fiz o meu trabalho, agora você faz o teu. Aí de repente, eu fui assim aos poucos. Mas não com medo. Eu não queria interferir no trabalho deles. Mas medo não tinha nenhum. Por que eu falo isso? Porque quando eu peguei a mochila, eu arranquei do menino. Aí ele olha pra mim assim. E começa a gritar assim. Assim, e eu, cala a boca e sai em nome de Jesus. Puf, acabou o problema. Na hora foi liberto. Eu não queria que isso acontecesse dessa forma, porque eu gerei dois inimigos. Os dois irmãos que estavam tentando expulsar começaram a me odiar a partir daquele momento. Em vez de, pastor, obrigado, não. Como é possível que ele conseguiu e nós não? Aí eu peguei a minha mochila, fui jantar, graças a Deus. Mas o que eu quero falar é que não normalize o ataque do inimigo. E você, quando vir um ataque do inimigo contra você, você tem que falar assim como Davi. É sério? É sério que você está tentando fazer isso? Como que você ousa? E então vem o ataque, vem então um momento de guerra, um momento de batalha. Mas antes de falar deste momento final que eu quero ministrar sobre a tua vida, eu quero apresentar para vocês estes dois livros que nós temos sobre mundo e batalha espiritual. Diário de um Anjo. Este livro, Diário de um Anjo, nós temos muitas histórias reais sobre a ação dos anjos no dia a dia. E o que nós fizemos? Eu gosto muito de criatividade, eu gosto muito de trazer soluções. Então, em vez de fazer um livro de um anjo é assim, tem 6 asas e tal. Não, eu fiz uma história. Criamos uma história tipo uma ficção, um personagem. E aí, no Diário de um Anjo, é o anjo que conta a história do seu dia a dia, como que ele luta contra os demônios, como que ele age, como que ele tem que enfrentar, inclusive lutas por causa da boca do homem. Porque eu não posso. Vem então um demônio e pega essa palavra como uma criatividade, uma ação criativa e se instala aí o anjo fala assim, ai meu Deus, agora uma batalha a mais só porque ele declarou uma coisa. Aí então vem batalhas e tudo com versículo bíblico. Nós colocamos a história e justificamos com versículo bíblico a ação dessas histórias reais que vão apontar, abrir a visão do que acontece no mundo espiritual. Pessoas me ligando, dizendo, Alderi, eu fui curado, Alderi, eu fui liberto, Alderi, eu tenho familiares que são da macumba, ficaram impressionados porque é dessa forma que funciona na feitiçaria. Abrimos assim, escancaramos o mundo espiritual. Diário de um Anjo. Então, como parte 2, nesta história criei um personagem que é o anjo principal. E o inimigo dele, o demônio inimigo, o nêmesis dele, que agora é o do Diário de um Demônio. Agora que ele vai narrar as derrotas dele, as tentativas de Satanás de agir no meio dos crentes, no meio do povo, e como que ele recebe, aí ele conta, né? Injustiça, de novo, eu estava agindo e de repente veio aquela luz que é o Espírito Santo e fala na pessoa para começar a interceder. Aí Deus manda anjos. Por que Deus não permite eu agir de forma, aí ele acha injusto? Como é que então a pessoa tem discernimento, tem visão espiritual, consegue ver ele, consegue expulsar ele? Aí então ele está narrando todas estas questões. Neste Diário de um Demônio, nós colocamos uma exposição muito forte sobre o mundo das trevas e como que ele age. Pastor Osiel, o meu pastor Osiel, ele que trouxe me ajudou inclusive em todo esse conceito. O que o senhor acha deste livro, pastor? Olá, Igreja de Cristo, amém?
Nós temos alguma experiência, obrigado, pastor Alex, o senhor é uma bênção. Muito bom estar contigo, amado. Pastor Alderi, quando eu tive a oportunidade de receber em primeira mão, obrigado, irmão Jali. Tá bom? Impressionante o que este livro traz de realidade, porque ele desnuda de forma muito prática e de uma forma de compreensão bem simples o mundo espiritual. Então a leitura é uma leitura boa, é uma leitura abençoadora, uma leitura que se você tem algum sentimento estranho quanto a isso, não tenha, porque é uma leitura leve. Uma coisa é certa, no final da leitura deste livro, você vai estar dando chute no Satanás, no nome de Jesus. Eu conto uma pequena experiência em oração que eu sempre dizia assim: você não pode enfrentar o diabo sozinho. No entanto, quando você se esconde atrás do Senhor, você vai com Jesus. Você só tira o rostinho para o lado e dá-lhe a pancada. Pá! E já volta. Aí depois ele tem que atacar Jesus. É isso que esse livro está destacando. Você pode bater com alegria e depois se esconde. Jesus só fica te olhando. Tu é folgado. Claro, Jesus contigo. Obrigado, pastor. Capítulo 17, versículo 33. Não poderás ir contra ele, porque ele tem experiência. É o que diz o versículo 33. É a experiência do inimigo. Olha a experiência de Davi, versículo 37. O Senhor me livrou das garras do leão e do urso. Ele me livrará das garras deste filisteu. Ei, Satanás vai dizer assim: eu já destruí maiores do que você. Você vai falar assim: meu amigo, eu estou vivo porque eu já venci maiores do que você. Eu estou vivo porque os meus pais sobreviveram até hoje. E os meus pais me geraram, os meus avós me geraram, os meus pais. É porque Deus vem protegendo a minha linhagem. E eu estou aqui cumprindo o meu propósito. Eu sei quem eu sou, eu sei quem é Deus na minha vida. E vai chegar um momento que você vai se posicionar diante da batalha espiritual. Olha o que diz o versículo 42. O versículo 42 diz assim: olhando o filisteu a Davi, o desprezou. Ele vai te desprezar. E olha só a poesia de Satanás. Versículo 43. E disse, pois, o filisteu a Davi: sou eu algum cão para tu vires a mim com paus? E o filisteu, seus deuses, o amaldiçoou, Davi. Versículo 44. E disse mais o filisteu a Davi: vem a mim, e te darei a carne, as aves do céu e as bestas feras do campo. Davi então fala assim: gostei, poético o assunto. Meu Deus, você gastou quantos versículos? São 3 versículos. Muito bom, parabéns. Agora é minha vez. Agora é minha vez, Satanás. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com a espada e com lança. Ei, tu vens com escudo. Porém eu venho a ti em nome do Senhor dos exércitos de Israel, a quem tu has afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão. Ferir-te-ei e tirarei a tua cabeça e os corpos do arraial dos filisteus. Darei hoje mesmo as aves dos céus e as feras da terra. Toda a terra saberá que tem Deus em Israel. Não acabou por aí não. E saberá esta congregação, saberá Israel, porque está falando para o próprio povo dele, tá? E saberá os cristãos de São José, saberão a igreja de Florianópolis. Ei, saberão que o Senhor salva, que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, do Senhor é a guerra, e Ele vos entrega nas minhas mãos. A tua postura faz toda a diferença. Fique de pé somente você. Fique de pé somente. Eu quero orar somente por você agora nessa situação. Eu tenho ainda 3 minutinhos. Você que sente
que tem algumas coisas que não está rompendo na tua vida e que você tem algumas... Eu não entendo, Alderi, eu não sei, parece que tem alguma coisa me puxando, parece que é o ataque do inimigo, parece que é uma pressão, não sei o que é. Mas você sabe que tem alguma coisa te empurrando para trás. E você agora quer completa liberdade na tua vida, fique de pé. Só você que quer essa completa liberdade na sua vida. Igreja, feche os olhos em nome de Jesus. Oh, Senhor Jesus, eu quero orar por você que está de pé e você que está sentado, mas deveria estar de pé. Você está no ponto de experimentar talvez uma virada de chave na sua vida no mundo espiritual. Aproveita este momento. Aproveita este momento. Parece que estou cercado, mas estou guardado. Deixa o Espírito ministrar, deixa o Espírito te colocar de pé. Você que quer completa liberdade, libertação na sua vida. Mas estou guardado por ti. Mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Assim que luto minhas guerras. Pastor Tiago, vem, Pastor Tiago. Assim que luto minhas guerras. Você que está sentado, dirija suas mãos para as pessoas que estão perto de você. Queremos orar por você aí no seu lugar, porque eu quero um último momento deste culto. Em o nome de Jesus Cristo, Satanás, nós te damos uma ordem. Libera essas mentes que estão cativas na sua mão. Declaramos sobre essas mentes a graça de Deus a partir de hoje. Que essas mentes, que essas casas, que essas famílias sejam o testemunho da libertação que vem do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Satanás, quem és tu, Senhor? Quem és tu, Satanás, para afrontar aqueles a quem Deus separou? Quem tu és, Satanás, para afrontar as famílias que vivem debaixo da graça de Deus? Como ministro da palavra de Deus, eu ministro libertação sobre essas mentes, libertação sobre esses vícios. Todo vício bota em retirada agora em nome de Jesus. Cigarro, bebida, prostituição, mentira, roubo, lascívia, caia por terra agora em o nome de Jesus. Todas as amarras sejam desfeitas, todas as correntes sejam quebradas e o nome do Senhor será glorificado, porque existe um Deus sobre essa cidade, sobre esse país, sobre essa igreja e sobre as nossas vidas. E para a honra e glória e louvor do Senhor nosso Deus, através do Espírito Santo de Deus, sinta Ele te tocar aí agora. Sinta Ele te tocar aí agora. Receba a libertação, receba a cura, receba a abrir de olhos espirituais, em o nome de Jesus Cristo. Ainda onde você está, ainda onde você está. Aleluia. Fecha os teus olhos. Não abra os teus olhos de jeito nenhum. Agora eu quero que você pense numa pessoa por quem você tem intercedido e orado tem muito tempo. E essa pessoa parece que não muda. Preste atenção. Neste momento eu quero conduzir você ao lugar onde essa pessoa está. E esta oração que eu vou estar fazendo, ela é na verdade um modelo para que você vá até o mundo espiritual resgatar essa pessoa. Porque o nome de Jesus que está sobre você te dá autoridade para resgatar estas vidas no nome do Senhor. Sua mão no seu coração, a outra mão levantada para os céus, porque você e eu dependemos do Senhor Jesus. E eu oro com a sua vida neste momento. Pai, em nome de Jesus,
Que haja um entendimento no mundo espiritual deste ambiente e do que está acontecendo aqui neste lugar. Em nome de Jesus, que haja um entendimento da cobertura do teu sangue, da autoridade no teu nome. Em nome de Jesus. Ouça esta oração e a repita comigo em nome do Senhor. Diga comigo: Satanás, no mundo espiritual não tem limite de som. Portanto, eu estou aqui, mas você pode me ouvir. Eu te dou uma ordem. Larga a vida desta pessoa. Cita o nome dessa pessoa agora. Cita em nome de Jesus. Diga o nome dessa pessoa. Fale o nome dessa pessoa em voz alta. Ele precisa saber que você está intercedendo por ela. Ele precisa saber que você está intercedendo por ele. É pelo teu filho, é pela tua esposa, é pelo teu marido, é pelo teu primo, pela tua tia, pelo teu vizinho, pelo teu colega. Cita o nome dele. Aleluia! Agora diga: Satanás, tu vai largar ele agora. Tu não pode ficar com as tuas garras na mente desta pessoa. Você está derrotado. Repita: você está derrotado. Diga mais uma vez: você está derrotado. Você foi vencido na cruz do Calvário. Você foi derrotado na cruz. Você não tem poder sobre a vida, sobre a mente, sobre o coração, sobre a coluna, sobre a vida desta pessoa. Você não pode, você não consegue, você não tem autorização para manter esta pessoa presa. Em o nome do Senhor Jesus, eu vou contra você, Satanás, na autoridade do nome de Jesus, e eu arranco esta pessoa agora das tuas mãos, em o nome do Senhor, em o nome do Senhor, em o nome do Senhor Jesus. Aplauda o Senhor. Diga glória a Deus. Davi estava na frente de Golias. Golias estava preparado com toda a ferramenta, com tudo o negócio. Davi estava assim: o que eu tenho aqui? Assim, tem umas pedras que ele pegou na hora. O mundo espiritual, você tem que entender o movimento da hora para você poder agir. O movimento da hora, para você entender o movimento da hora, você tem que estar conectado com o Espírito Santo. Ele vai te levar para fazer uma canção, para orar, para repreender, para se posicionar, para acordar a tua família. Ele vai te levar para ler um versículo, ele vai te levar para fazer uma caminhada ao redor da tua casa. Não sei o que ele vai te levar, mas use as ferramentas que estiverem na tua frente, porque ele já te deu o que você precisa para vencer. Que a sua postura provoque terror no inimigo. Inverta a situação. E que você, depois de entender e conhecer sobre tudo isso, você tem agora pontos e conquistas da sua casa. E, meu querido, você não tem ideia quantas bênçãos ainda estão travadas, porque você não está lutando da forma correta no mundo espiritual. Mas você vai conseguir, você vai vencer. Você tem essa autorização, você tem essa libertação, você tem o poder do Espírito Santo. Ei, você tem a voz dele fluindo, os anjos ao teu favor. Tantas bênçãos contra inimigos que já foram derrotados. Vocês são maiores. Os nossos é maior. O nosso Jesus é maior. Eu vou estar lá atrás. Se você abençoar o nosso ministério, você vai ser muito abençoado com este conteúdo. Eu vou estar lá atrás com uma caneta também para trazer uma oração, uma dedicatória aí na sua venda. Deus vai te levar para comprar muitos livros para você dar de presente, para você abençoar. E de repente o anjo vai te pegar lá no final da porta e dizer: ei, você já saiu, compra lá um livro do pastor Alderi. Aí você então vai ser levado a comprar uns 3, 4 Pix, cartão, casa quitada, carro quitado, em nome de Jesus. Deus abençoe grandemente, pastor Alex, obrigado pelo carinho, obrigado pela recepção. Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês.